Olá amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. O nosso tema hoje é como investir em dólar e no exterior, ok? Sempre é bom colocar, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, então o conteúdo dessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a relação do dólar com o real, tá? Por que a gente deve investir parte do nosso patrimônio em dólar, as melhores formas de investimento e qual que é a porcentagem que eu sugiro para você colocar na sua carteira, tá? Antes de mais nada, a gente tem que saber que da importância do dólar na vida do dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, a gente está vendo agora o preço da gasolina lá em cima, né? Por que isso? Pelo aumento do petróleo no mercado internacional, saiu de 20 dólares o barril no auge da pandemia em 2020, bateu agora 83, 84 dólares o barril, e ele é cotado em dólar. E o câmbio no Brasil está extremamente desvalorizado, né? O dólar está muito caro, então isso acaba afetando o preço da gasolina. O trigo, o pãozinho do nosso dia a dia, ele também é cotado em dólar. E aí vai, então assim, não é só as pessoas que têm mais posses que vai comprar um carro importado, que vai comprar um vinho importado. A alta do dólar, ela afeta o dia a dia de praticamente todas as pessoas de uma forma indireta, ok? Vou fazer um breve histórico aqui do câmbio nos últimos 20 a 30 anos, né? Então, o que aconteceu? Na época do real, em 94, houve uma equiparação do dólar. O dólar ficou mais ou menos 1 para 1 de 94 a 98. Só que isso no longo prazo não seria sustentável, né? Em janeiro, logo depois da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, em janeiro houve uma liberação do câmbio, né? O câmbio era fixo, passou a ser flutuante, só que foi de uma maneira muito desorganizada. O real desvalorizou quase 50% em cerca de 30 dias, tá? Inclusive teve a queda do presidente do Banco Central, o Chico Lopes, tudo. E aí depois, de lá para cá, o dólar disparou, né? Chegou a mais de 2, era 1 para 1, né? E aí depois ele ficou quieto durante a década de 2000, depois voltou a subir desde a nossa crise iniciada em 2011, certo? Bom, o Banco Central, apesar do câmbio ser livre no Brasil, o Banco Central ele tem a função de manter a liquidez, né, do dólar para as empresas, aquelas que têm dívidas no exterior e para o mercado de uma maneira geral. E ele acaba intervindo quando a moeda às vezes dispara muito, acaba vendendo dólar, seja à vista ou no futuro, através dos swaps, para manter o câmbio o menos volátil possível, só que infelizmente tem algumas épocas de crise isso é impossível, tá? Hoje o Brasil ele tem uma dependência menor do dólar, né? Porque se a gente lembrar, há 20 anos atrás as nossas reservas eram praticamente nulas, né? E hoje a gente tem quase 400 bilhões de dólares em reserva. Essas reservas geralmente estão aplicadas nos títulos do Tesouro americano. Uma coisa importante para a gente entender do dólar que é o seguinte: o que é o balanço de pagamentos do governo, né, do Banco Central? Resumidamente, é aquilo assim, o resultado final da balança comercial, do saldo da balança comercial, importação e exportação, do gasto de brasileiros no exterior, dos lucros das empresas multinacionais que fazem remessa para fora, todos esses gastos, né? E a gente vê que nos últimos anos a gente teve sempre déficit, né? Então isso acaba fortalecendo o dólar frente ao real, né? Eu olhei agora recentemente no site do Banco Central, de novembro de 2020 a novembro de 2021, a gente está com a balança negativa em 30 bi. Então isso acaba pressionando o dólar em relação ao real. Bom, outra coisa que eu queria colocar para vocês é o carry trade. O que acontece? Bom, o cidadão vai e pega um dinheiro lá nos Estados Unidos a 1%. Ele vem no Brasil, aplica a 10%. E ele acaba ganhando essa diferença. Obviamente, tem um risco cambial, tem todas as outras taxas, tá? Então, o que aconteceu? Quando o Banco Central, durante a crise da pandemia,
ele pegou e reduziu a taxa para 2%, o que aconteceu? Esse carry trade já não compensava para os estrangeiros. Então o que aconteceu? Saiu o dólar do Brasil de 2020 a 2021, né? Então isso pressionou ainda mais o dólar. Agora o Banco Central aumentou, então esse carry trade ele voltou a ser atrativo para os estrangeiros. Outra coisa importante é que a gente tem o dólar comercial, que é aquele que a gente vê no dia a dia, nos jornais, na televisão, né? O dólar turismo é aquele que você vai comprar, por exemplo, para viajar. Ele tem um ágio acima do dólar comercial. O PITAX seria o dólar oficial mesmo, determinado pelo Banco Central, quando você vai fazer algum pagamento no exterior, né? É o PITAX. E aí tem o dólar paralelo, tudo, tá? E o dólar index, esse é um indicador, é o dólar frente às principais moedas do mundo. Geralmente são 6, né? As principais. O real não está nisso, né? E a gente vê claramente que nos últimos anos esse dólar index ele está forte, ou seja, o dólar está forte não só contra o real, mas contra as outras moedas no mundo. Bom, então passado isso aí, a gente tem que ver por que a gente tem que investir parte do nosso patrimônio em dólar. Primeiro, porque é uma moeda forte. Infelizmente, o real não é uma moeda forte, né? A gente tem uma moeda hoje estável, né, dentro do plano real, mas ela decididamente não é uma reserva de valor. Outro ponto importante é que a gente tem que diversificar. Só para dar um exemplo para vocês, enquanto as bolsas americanas ano passado subiram mais de 20%, a nossa bolsa caiu 12%, né? Então, parte do seu patrimônio tem que estar dolarizado. A gente acaba aplicando em dólar, reduzindo o risco do Brasil, né? Independente de você ser de direita, de esquerda, de centro, né? O Brasil e suas eternas crises, né? Então, a gente acaba, se você investe parte do seu patrimônio no dólar, você está reduzindo esse risco, né? Você pode ter despesas em dólar, seja em viagem exterior, algum outro bem que você compra, né? Então, eu acredito que parte do nosso patrimônio tem que estar investido em dólar, tá? Bom, visando o investimento, duas formas não indicadas, tá? Você comprar o papel moeda, porque toda vez que você vai numa casa de câmbio ou num doleiro, você está pagando um ágio. Se você for vender aquele papel moeda, você vai ter um deságio. Então você está perdendo na ida e na volta, tá? Os cartões pré-pagos a mesma coisa, tá? Os cartões pré-pagos eles tinham a vantagem que você pagava um IOF menor, né? Mas de 2 ou 3 anos para cá o IOF é 6,38, então não compensa. Então essas formas aqui são indicadas às vezes para você ter, quando você quer viajar para o exterior, você vai ter uma pequena parte, o resto você vai pagar em cartão, né? E uma pequena parte em papel moeda. Decididamente essas formas não são indicadas para investimentos. Daí eu listei 5 formas de investir em dólar, tá? Fundo cambial, o dólar futuro na B3, empresas brasileiras que têm receita em dólar, tá? Investimentos direto no exterior, essa é a minha preferência, eu vou comentar a seguir. E você pode investir em ações americanas que são negociadas na B3 através de BDRs, ok? Bom, fundo cambial realmente é o mais fácil, né? Ele está disponível nas plataformas de investimentos, nos grandes bancos também, então ele é fácil. A liquidez não é no mesmo dia, mas é no dia seguinte, tá? E você vai pagar uma taxa de administração. Eu hoje entrei lá no site da XP e vi esses fundos que estavam disponíveis. Você pode entrar no banco, no Pactual, no Itaú e ver lá quais estão, né? Eu já tive investimento nesse fundo aqui, ó. O Votorantim, ele tem uma taxa um pouquinho alta, né? E o importante é que você tem que ver a correlação exata, né, da subida do dólar com esses fundos. Então, isso aqui seria a maneira mais fácil. Uma maneira que eu uso muito no meu dia a dia é o dólar futuro. Só que isso aqui você precisa ter um conhecimento maior no mercado financeiro, tá? Para aqueles que têm interesse, eu tenho esse livro, que eu falo muito sobre o mercado futuro do Ibovespa, mas tudo que eu falo lá pode ser replicado no dólar, tá? É um derivativo, né? Então a gente tem que investir com parcimônia. Eu recomendo para a maioria das pessoas usar o mini dólar, porque você tem o dólar comercial, que é o dólar cheio, que é mais caro, tá? Esse mini dólar vai ter um contrato de 10 mil dólares, tá? E você tem um ajuste diário, tá? Então aqui,
Para as pessoas que estão começando, esqueçam isso aqui. Isso aqui é para as pessoas que têm um médio a grande conhecimento do mercado financeiro. Eu uso o dólar futuro para o curto prazo, tá? Para o longo prazo a gente vai ver outras formas. Então tá aqui o código do mini índice, para aqueles que já entendem um pouco, é WDO. Você coloca o código, a letra do mês e depois o ano, né? Então, por exemplo, o código do derivativo vigente é o WDOG22, que vai vencer agora no comecinho do mês de fevereiro, tá? Bom, aí tem isso aqui que é o complicado, né? Que é o ajuste diário. Quem está investindo em mini contratos, todo dia você vai ter um ajuste positivo ou negativo na sua conta, tá? Então, para aqueles que têm interesse, vai lá no meu livro, ou se não no próprio YouTube, tem uma gravação sobre o mercado futuro. Aqui eu queria só fazer um último comentário. Se vocês olharem, o vencimento é no primeiro dia útil. Então, esse contrato que eu coloquei lá, ele vai vencer agora no 1º de fevereiro. Só que é o seguinte, a maior parte dos investidores, já no penúltimo dia de janeiro, já migrou para o próximo. Tá? Então, teoricamente, ele vence no último dia de janeiro. Bom, outra forma de você investir em dólar é você aplicando em empresas brasileiras que têm receita em dólar. Tá? Isso é uma maneira interessante, porque a gente pode ver hoje várias empresas na Bolsa Brasileira derreteram, né, de valor, e as empresas que são dolarizadas, que têm cotação dos seus produtos em dólar no mercado internacional, estão fortes. Vale, Gerdau, Suzano, né? O grande problema de você investir nas empresas brasileiras é que você sempre está exposto ao risco Brasil, né? Então você pega, por exemplo, você pega uma Vale, pega uma mineradora fora. Lá, às vezes, a mineradora fora, uma BHP, por exemplo, ela vai ter um valor de mercado maior do que a Vale, mesmo a Vale tendo um minério melhor por causa do risco Brasil. Então, assim, é uma maneira da gente expor ao dólar que eu não gosto. Eu tenho essas empresas, mas na minha carteira que eu considero brasileira, tá? Bom, e aqui sim, a forma que eu acho hoje a mais indicada. Você vai, abre uma conta no exterior. Hoje é muito fácil. Tudo pela internet, tá? Muito tranquilo. As pessoas têm medo, né? Que acham que isso é uma coisa ilegal. Não, ela é totalmente legal e ela é chancelada pelo Banco Central, tá? A gente vai mandar dinheiro regular para fora. Se você fizer o resgate, é a mesma coisa. Existem várias corretoras, mas eu gosto e tenho conta na Avenue, tá? Não tenho nenhuma participação na Avenue, mas eu tenho lá já tem quase 2 anos conta na Avenue e estou extremamente satisfeito, tá? Aqui está o site, é uma corretora que, apesar de ser uma corretora nos Estados Unidos, ela foi fundada por brasileiros, tá? Então você pode colocar em inglês ou português, muito bom, eu gosto muito, apesar das taxas de corretagem um pouquinho salgadas, tá? Mas você lembra que eu comentei que o dólar futuro eu penso no curto prazo, no longo prazo a minha carteira está toda aqui em empresas americanas. E eu, diferentemente do que acontece às vezes no Brasil, que eu mudo muito a minha carteira, lá não. Lá a minha carteira de ações ela é muito estável, mudo muito pouco, tá? Durante o ano, tá? E aqui lá você tem acesso ao maior mercado financeiro do mundo, que é os Estados Unidos, né? Então, eu acho que se você ainda não tem, pense em abrir uma conta no exterior. Outra coisa interessante é que você vai ter dividendo, eu recebo dividendo das empresas americanas em dólar. Então você acaba aumentando seu patrimônio e sempre em dólar, aquilo que eu falei, uma moeda forte, reserva de valor. Outra maneira de você investir nas empresas americanas seria através dos BDRs. Até pouco tempo atrás, investir em BDR era muito caro, porque o custo da BDR era caríssimo e tinha poucas ações que tinham BDR no Brasil. Agora não, a B3 fez um esforço muito grande. Hoje você tem BDR das principais empresas americanas a um custo muito bom. Então, se você não quer abrir conta lá fora, é uma maneira muito interessante. Por exemplo, a Apple é negociada aqui no Brasil sob esse código. Então, você pode comprar através do seu home broker sem abrir conta no exterior e ter os ativos americanos na sua conta, tá? Inclusive você vai receber os dividendos normalmente, tá? O que são BDR? Na verdade, você tem um lastro nos Estados Unidos de ações e aí você
negocia no Brasil, que é Brazilian Depositary Receipts, que você vai ter essa negociação. Então, no final das contas, você está aplicando em ações americanas diretamente, só que através da Bolsa Brasileira, ok? Quanto que você tem que ter de dólar? Se você for aplicar só em fundo cambial, eu acho que hoje, talvez em 5 a 10%. Eu, particularmente, hoje o dólar está cotado a mais ou menos 5,50, mais ou menos, tá? Para você comprar dólar e segurar, hoje o custo de oportunidade no Brasil é 10%. Então esse dólar teria que ir para 6,20, 6,25, coisa que a maioria dos analistas acha improvável. Também eu não vejo muito espaço para cair muito desse dólar não, tá? Então para aquelas pessoas que vão investir só em fundo cambial ou no dólar futuro, 5 a 10% do portfólio. Agora, se você for investir em empresas americanas, alargando o seu portfólio, aí eu acho que você já pode aumentar para 15 a 20%, tá? Então, de uma maneira geral, você pode colocar 15 a 20% do seu portfólio em ações americanas, tá? Eu fiz recentemente no YouTube uma aula sobre essa montagem de carteira, vale a pena vocês olharem, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para aqueles que ainda não se inscreveram, compartilhem com os amigos, dê o like e ajude a divulgação do nosso canal para a gente ter mais estímulo na divulgação e na colocação de mais vídeos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.